Senhores, parece que existe resistência interna contra as tarifas do presidente Trump. Mas e aí, será que dá para fazer dinheiro com isso? Vamos dar uma olhada juntos. Fala, meu amigo trader, essa é a Profit Stream, meu nome é Davi, muito bem-vindo para você que está chegando agora. Aqui a gente fala sobre investimentos, sempre sob a ótica da análise técnica. Então já vou pedir para você deixar aquele like incentivador, se inscrever no canal, porque aqui eu me esforço para trazer conteúdo da melhor qualidade possível para você. Então, sem mais delongas, vamos começar a olhar para o mercado, vamos começar a analisar gráficos juntos. Vem comigo. Mercado de ações hoje, a Dow Jones, a SP500 e a Nasdaq futuros sofreram uma alta em função de um bloqueio das tarifas globais do presidente Trump feito por um tribunal americano. Então ele fala sobre isso, ele aqui menciona que o Dow Jones subiu 1,2%, a SP500 subiu 1,5% e a bolsa tecnológica da Nasdaq subiu 1,8%. Isso ele atribui aqui que se dá por conta de uma turma de juízes bloqueando as tarifas do Trump, ou algumas dessas tarifas, feita pelo tribunal que lida com o comércio internacional nos Estados Unidos. Aqui ele fala que os juízes se utilizaram de poderes de emergência, afirmando que essas tarifas eram ilegais. Trump aqui está dizendo que a administração, que a equipe do Trump pode apelar no âmbito federal, mas o bem da verdade é que isso está feito. Até que essa apelação seja feita e seja revertida, essas tarifas estão suspensas. Agora vamos dar uma olhada em gráfico para ver como isso se traduz quando a gente começa a olhar as nossas barras, velas e linhas. Vem comigo. Vamos começar falando do euro contra o dólar. De fato, a gente teve uma situação onde houve certa volatilidade. A gente vê que a parte que a gente chama do rabo da vela, ela realmente foi bastante estendida. Isso se dá a volatilidade, então isso de fato gerou alguma volatilidade. Porém, o que me chama a atenção é o fato de que a gente não teve uma quebra da nossa linha de tendência. Então, quando eu começo a analisar o gráfico, o que fica claro para mim é isso daqui. A gente manteve essa nossa linha de tendência intacta. Isso significa que, muito provavelmente, aqui a gente não afirma nada com certeza, porque o mercado não dá certeza nenhuma, por isso que a gente fala que é renda variável, mas enquanto tivermos altas mais altas e baixas mais altas, o que acontece é que a gente mantém uma tendência de alta. É basicamente isso que a gente vê no gráfico. Algumas outras coisas para a gente prestar atenção. A primeira é que o RSI aponta para cima, ele está em 58, então isso significa que existe espaço para ele crescer. 58 ainda é considerado neutro. Essa tendência pode se esticar até aqui. Vamos dar uma olhada para ver aonde cai essa banda de Bollinger. Então, um 14,21 ainda está sendo relevante. Vamos dar uma olhada em outros períodos, né? Vamos olhar o período semanal para entender o que está acontecendo no âmbito semanal nessa situação. O que a gente vai ter aqui é o seguinte: com bastante espaço para crescer, a gente vê que a gente sequer consegue observar o final e a gente vê que a gente está bem longe do que seria a banda de Bollinger em 1,1651. Tem bastante espaço até lá, a gente está em 13,49 agora, e a gente tem o que a gente chama aqui de uma vela que age de maneira achatada, o que a gente pode chamar de estrela cadente. Então, enquanto ele mantiver acima da nossa média móvel de 9 semanal, ou seja, a nossa média móvel de 9 semanas, a gente permanece em tendência de alta e o objetivo vai ser aqui em 1,1651. Vamos continuar olhando o gráfico. Vem comigo. E no ouro a gente tem uma situação parecida. Quando a gente olha no gráfico diário, a gente está acima da nossa média móvel de 9 dias, que vai ser a nossa linha vermelha aqui. Ele tentou cair abaixo dela, mas houve uma recuperação. Então a gente chama esse tipo de vela de alta engolidora. A gente chama de engolidora porque ela engole
a vela anterior de baixa do dia anterior. Então o que acontece é que a tendência de alta permanece sem ser afetada. A gente vem falando aqui que o objetivo do ouro vai ser em 3.400 mais ou menos. Eu tenho falado sobre esse número consistentemente, porque é nessa direção que o mercado vai. O mercado nesse momento em 2.318 dólares por onça Troy, 3.400 é muito provavelmente o objetivo do mercado. A gente supõe que isso vai acontecer por causa do setup que a gente tem aqui. Igual ao euro, a gente vai ter um RSI em 54. 54 é considerado um número neutro. E a gente fala isso porque um RSI que esteja sobrecomprado vai estar em 70. Estamos bem longe de 70, estamos em 54. Então, até que ele se sobrecompre, até que ele entre em sobrecompra, o que vai acontecer é que tem bastante espaço para o ouro crescer. O MACD, ele permanece com a média móvel vermelha, que geralmente sinaliza baixa, por cima, só que ele está cotando acima da linha do zero. Quando ele está cotando acima da linha do zero, é menos relevante a posição da média móvel vermelha. O que é relevante é que a gente se encontra acima da linha do zero e isso indica que a tendência de alta não parou. Incerteza pelo mundo inteiro garante que o preço do ouro vai permanecer sem ser afetado e vai continuar subindo. Vamos dar uma olhada em mais gráfico. E por isso que eu digo que a análise fundamentalista não é tão relevante assim quanto pintam. A gente vê que ela provê contexto, então alguma relevância ela tem, mas no final das contas as coisas voltam para o lugar aonde elas estavam. Como eu sei disso? É só olhar a nossa vela da SP500. A nossa vela diária acusa que de fato teve alguma volatilidade, o mercado subiu e ele chegou inclusive a cotar em 5.996, ou seja, muito próximo de 6.000 na SP500, mas aí ele devolveu todos os ganhos e ele voltou para o mesmo nível onde ele se encontrava no dia anterior. Significa que existe uma relevância, mas no final das contas a gente tem que olhar gráfico e o que eu vejo aqui de forma muito clara é um esforço muito grande do mercado para se manter acima dessa linha marrom aqui, que é a nossa média móvel de 200 dias. O mercado se esforça herculeamente para permanecer acima dessa média móvel. Eu estou vendo isso porque existe a possibilidade de formação de um duplo topo aqui. E um duplo topo indica que esse mercado está exausto, existe uma exaustão e quando a gente cair abaixo da nossa média móvel de 200 dias, a gente volta para o mercado de baixa, que foi o que aconteceu nesse período aqui, que durou, de acordo com o gráfico, esse período aqui durou desde do dia 10 de março, talvez, se a gente contar a partir daqui, são o dia 7 de março até o dia 13 ou 12 de maio. A gente teve aqui 2 meses de mercado em baixa e a gente tem uma dificuldade imensa de permanecer acima da média móvel de 200 dias. Isso indica que o mercado está exausto. Isso indica que muito provavelmente, uma vez que a gente quebre essa linha novamente, é a hora de começar a vender papel da SP500. Lembrando que se você fica em dúvida em relação à importância dos indicadores que eu uso, tem vídeo aqui no canal que fala sobre isso, é só você clicar no izinho que está aparecendo aí em cima, que você vai ter uma explicação um pouco mais detalhada sobre o motivo pelo qual esses indicadores são tão importantes quando eu analiso o gráfico. É isso, meu amigo trader. No final das contas, esse anúncio ele provê contexto para a gente, mas a gente vê que no final ele não modifica tanto o mercado, ele não é tão relevante assim quanto se pinta e é por isso que eu sigo advogando para você olhar para gráfico e não para notícia. O motivo pelo qual o gráfico é mais importante que a notícia é porque o gráfico é muito mais difícil de ser manipulado do que a notícia, que pertence a uma narrativa que eles querem que você acredite. Com isso, eu vou me despedindo de você, eu vou pedir de novo para você se inscrever no canal, deixar aquele like incentivador, compartilhar esse conteúdo com alguém que você acredita que pode se beneficiar dele. E essa semana eu volto com mais conteúdo sobre análise técnica para a gente olhar gráfico junto. É isso, um grande abraço e até a próxima.